Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AgroSociedade, a nova geração. Hoje nós vamos falar de um tema que é não somente de interesse da área agrícola, mas também de saúde pública, a biofortificação dos alimentos. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa. Hoje realmente está super interessante, não só por essa questão agronômica, mas também nutricional. Portanto, acompanhe o programa com a gente, tire suas dúvidas e mande também os comentários para as nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. É isso aí, a gente conta com a interação de todos vocês. Bom, e para falar de biofortificação dos alimentos, nós convidamos um dos pioneiros e especialista no assunto, o professor Luiz Roberto Guimarães Guilherme, mais conhecido como Bebeto. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, é PhD em Ciência do Solo e pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e na Unidade de Pesquisa em Ciência do Solo do Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica na França. Bebeto, muito bem-vindo à AgroSociedade, é um prazer recebê-lo aqui. Um prazer imenso estar aqui com vocês e agradeço o convite da gente poder participar desse bate-papo. Bacana. Bom, Bebeto, a gente queria começar falando de uma frase que foi dita pela presidente mundial, né, da Unilever, que foi: o consumidor está mudando sua concepção em relação aos alimentos e temos de fazer o mesmo. E aí eu queria saber como que está o caminho para essa nova demanda, o que os consumidores estão demandando em relação a este consumo de comida? Bom, a gente acha que esse trabalho de produção de alimentos, ele é um trabalho bastante nobre e que já vem sendo exercido aí há muito tempo. Os agricultores brasileiros fazem isso de uma maneira fantástica, mas a questão apenas de produzir comida para matar fome, e para ter prazer, né? Obviamente a gente come porque gosta. Ela precisa passar por uma outra etapa, que é realmente fornecer aquilo que a gente precisa para se manter bem, né? Manter com a saúde em dia, manter bem disposto. E aí eu acho que nesse aspecto é que começa a ser discutida a questão de que tipo de alimento que nós vamos oferecer para o consumidor. E como que o agricultor pode entrar nesse processo, porque ele é a fase inicial. Eu acho que é a partir daí que essas ideias estão sendo discutidas. Discute-se muito do que pode ter, o que não pode ter, o que deve ter, o que não deve ter em alimentações. E eu acho que a empresa, as grandes empresas que estão fornecendo o produto final, o alimento final, elas já enxergaram isso. E para começar a trabalhar com isso, ela tem que começar a trabalhar lá na base, que é com o agricultor. Então, acho que as questões são mais ou menos nesse sentido. Professor, mas aí entra aquela velha questão, né? Nós estamos preparados para isso? Aí, como que é a sua visão em sentido da academia, dos produtores rurais, indústrias, consumidores? Eu não tenho a menor dúvida que a capacidade de produzir alimentos do agricultor brasileiro é fantástica, né? A gente tem demonstrado isso ano após ano. O Brasil passa por crises, mas o setor agropecuário está aí firme e está conseguindo exercer essa atividade. Então, a capacidade de produção não tem a menor dúvida. O que precisa ficar claro agora é que alguns desses aspectos de prover alimentos com um teor nutricional maior, eles precisam ficar melhor esclarecidos para os agricultores. Então, há um trabalho que já tem sido feito de um longo tempo nos institutos de pesquisa para mostrar que a gente teve ganhos de produção, mas que a gente precisa ficar atento agora em termos de valor nutricional dos produtos que são feitos. Então, isso é incipiente, é um trabalho que eu diria que tem menos de 10 anos. E a gente, às vezes, faz muito desse trabalho em condições controladas, mas eu creio que a gente está indo agora muito para campo para colocar essa questão para que o próprio agricultor veja. Então, essa vitrine precisa ser feita de uma maneira maior. É um processo que está começando, mas eu não tenho dúvida que isso logo vai ser uma vitrine dos próprios agricultores. Quer dizer, a gente está produzindo, a gente já mostrou, nós conseguimos produzir bem. Nós produzimos em quantidade e de maneira sustentável. Agora a gente tem que garantir que esses produtos nossos também têm aquela qualidade que vai ser importante para gerar o produto final, se for processado ou para entrega direta para o consumidor. Certo, e é aí que a gente entra então no assunto de biofortificação dos alimentos, né, que você é um dos professores pioneiros e líderes nesse assunto aqui no Brasil. Então eu queria que você falasse, porque embora, né, o conceito já esteja sendo estudado, ainda existe um desconhecimento sobre ele. Então fala um pouquinho para a gente o que é a biofortificação dos alimentos. O conceito de biofortificação, Camila, ele já é um conceito até não é muito novo, porque a ideia de se adicionar nutrientes extras que eventualmente não existem no alimento final, já no produto, por exemplo, você coloca numa farinha de trigo, que vai ser utilizada para fazer um pão, um macarrão, essa ideia já existia. A nossa ideia é trabalhar com esse conceito desde o plantio.
Então ela passa, por exemplo, por escolher uma planta que tenha melhor capacidade de acumular um determinado nutriente. Por exemplo, zinco, o selênio é um outro nutriente que a gente trabalha, iodo é um nutriente totalmente novo agora. Então você tem que ter um processo de seleção. Ferro, né, a grande parte do mundo tem problema de anemia. Se você seleciona essa planta e você trabalha com um processo de seleção, você tem lá uma planta, isso não era visto pelo pessoal que trabalha com seleção, isso é um aspecto que precisa ser comentado. Porque normalmente era assim, era resistência à doença, resistência à seca, maior produtividade. A gente já começou a trabalhar com o pessoal de seleção e vamos olhar um aspecto extra que é ganho nutricional. Porque às vezes uma planta era descartada no processo de seleção e às vezes ela era a 11ª e foi selecionada a 10ª porque perdia um pouquinho na produção, mas ela tinha mais nutriente. Aí elas começaram a ser colocadas nesse foco. Bom, primeiro passo, vamos selecionar essas plantas. O segundo passo, eu vou ter que, às vezes, adicionar o nutriente que eu quero que exista na parte que eu vou comer no solo. Por quê? Porque nós, em grande parte dos solos do Brasil, nós não temos os nutrientes que toda planta precisa. Então, eu preciso colocar isso via adubação, quer seja no solo, quer seja numa técnica que chama pulverização, né? Então, a partir daí você coloca... Que aí através das folhas. Aplicação foliar, né? Certo. Aplicação foliar. Que é uma técnica que muitos agricultores já fazem, quer dizer, eu vou colocar um nutriente extra, o custo do nutriente ele é muito baixo, perto do custo da aplicação, então vale a pena. E aí, a segunda etapa seria essa. Então, a primeira etapa a gente chama de biofortificação genética. Eu tenho que trabalhar com o meu potencial genético. A segunda, biofortificação agronômica. Então, aí eu coloco o nutriente na planta. Bom, que diferença isso tem em relação ao que se fazia no passado? Se eu começo a adicionar o nutriente desde a fase inicial de crescimento da planta, ela vai desenvolver não somente uma planta com maior teor de nutrientes e maior teor de nutrientes na parte que vai ser comestível, mas também a planta como um todo vai ter um status nutricional melhor e outros elementos que às vezes a gente nem estava pensando, pode ser um elemento anticarcinogênico, por exemplo, selênio, isso a gente tem trabalho mostrando isso, em brássicas. Ela desenvolve outros compostos que na hora que você começa a fazer uma análise geral de todos os metabólitos que a planta passa a produzir, esse composto passa a ser produzido pela planta porque ela recebeu o selênio lá no plantio. Então, as vantagens que esse processo tem são inúmeras. E a forma do elemento, quando eu falo de selênio, por exemplo, o selênio que vem desde o plantio e vai para a planta, ele está numa forma proteica que é muito melhor em termos de assimilação. Zinco, cromo, outros elementos que possam ser fundamentais para a saúde humana, se eles passarem pela planta, eu tenho certeza que a forma que eles vão estar vai ser muito melhor do que aquela forma que você vai adicionar no produto final. Então a filosofia basicamente é essa é a novidade. Então tem bastante vantagens já inserindo essa qualidade nutricional logo na produção dos alimentos no campo. Exatamente. E os produtores já sabem disso? Eles já estão preparados? Esse é um desafio nosso. Tem produtores que têm contato com outros países e que veem essa questão de demandas da população. Eu quero ter uma planta lá com maior teor de selênio. Por exemplo, os chineses, a gente trabalha em contato muito estreito com os chineses na questão do selênio. Os chineses, a gente estava conversando há pouco aqui, até o aguardente chinês, eu fui num evento de selênio bianual em 2013, esse ano a sociedade comemora 200 anos de pesquisa com selênio, eu fiquei espantado porque eles colocaram uma série de produtos, até o aguardente tinha selênio. Então, quer dizer, a partir do momento em que as pessoas sabem que aquilo vai ser preciso, o agricultor já sabe que para fornecer a cana, vamos imaginar que ele vai ter que produzir uma cana que tenha selênio, para ver se esse selênio vai no álcool. Então, não sei se vai, a gente precisa ver isso, zinco deve ir, né? Então, a partir do momento que o agricultor vê que lá na frente alguém está demandando esse produto, ele vai começar a perguntar para a gente. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E eu acho que nós estamos preparados para poder atender essa demanda. O agricultor vai, obviamente, nos procurar e vai querer saber o que eu eventualmente vou ganhar a mais, né? Isso pode ser uma questão que ele vai nos colocar. Então, a gente tem que mostrar que quem está demandando lá na ponta, eventualmente vai aceitar pagar um pouco mais, porque ele quer um produto diferenciado. Ele não quer mais assim, ele não quer só um milho, não quer só um arroz, não quer só uma soja. Ele quer aquilo que traga, além disso, da satisfação de comer, da energia que ele precisa, os nutrientes que ele vai precisar para viver bem. Com certeza. Então, além de tudo, é interessante até a gente comunicar, em nível Brasil, que é importante os produtores também terem esse apoio, né? De uma certificação, de uma garantia de qualidade para o produto.
Até para atender a demanda da indústria e mesmo da população, né? Eu acho que isso tem que ser até uma política pública mesmo, né? Eu acabei de comentar sobre a questão do iodo. O iodo, ele foi incorporado na dieta brasileira via um processo de gestão de política pública, incorporado no sal. Né? O presidente Juscelino era um médico e ele, já ciente da necessidade de colocação de iodo, ele disse, nós vamos ter que colocar iodo no sal, porque existe uma série de problemas de doenças, tireoide, relacionada a iodo. Então isso foi uma política pública que fez a adição de iodo no sal. Por que a gente está fazendo trabalho com iodo em planta? Há uma tendência de redução de consumo de sal. Isso faz bem para a saúde. Bom, reduzindo o consumo de sal, vai haver, eventualmente, deficiência de iodo na população. Se eu tiver uma planta com maior teor de iodo e as pessoas ingerirem essa planta, ela não precisa ingerir iodo através do sal, né? E ela reduzindo o consumo de sal, que faz bem para a saúde, tendo iodo via planta. Então, essa estratégia tem que ser definida em normativas. Certo. Né? Professor, até concluindo também o raciocínio que vocês já comentaram anteriormente, desvalorizando essa complementação nutricional que as pessoas têm ingerido, com cápsulas e tudo. Mas é mais interessante, então, o nutriente estar na planta. O que a gente tem visto, essa é uma pergunta que muita gente faz. Por que eu vou fazer um caminho tão longo? Vou colocar no solo, para a planta absorver, para poder ter um produto que vai ser processado e eventualmente passe para o produto processado final, se eu posso engolir uma cápsula, ou se eu posso colocar lá no produto final. O que a gente está vendo, então, frisando isso, né, reforçando, é que nesse processo de colocar no solo até chegar no produto final, a planta desenvolve melhores características. Para alguns nutrientes, a própria planta cresce mais. Por exemplo, o zinco é um nutriente que reconhecidamente é deficiente em grande parte do solo do Brasil. E se a gente não colocar zinco, eu não vou ter condição nem de crescer a planta. Se eu coloquei zinco em quantidade suficiente, a planta cresce bem. Se eu coloquei mais, acima de um limite que é considerado mínimo, ela cresce melhor. E às vezes se eu coloco um pouco mais, ela não cresce muito mais, mas aí aumenta o teor de zinco no grão. Essa planta que teve um status de nutrição com zinco melhor, ela vai ser uma planta melhor. Ela é uma planta que não tem estresse, ela produz uma série de outros compostos que a gente não está avaliando e que vão no produto. Então, outras características boas vão estar sendo agregadas além do nutriente foco nosso, que é o zinco. E isso o consumidor final vai ganhar, certo? Então, essa é a vantagem do processo como um todo. E outro fato, quando eu começo a tratar o solo para crescer as plantas de uma maneira melhor, isso é produção sustentável. Eu não estou extraindo aquilo do solo sem repor. Então, é muito importante a gente pensar desde o início do processo como um todo. É muito interessante essa explicação, porque a gente acaba conectando muito mais o campo com a cidade, né? Quando a gente fala do resultado na saúde das pessoas a partir de uma qualidade nutricional no campo. E aí, Bebeto, eu gostaria de fazer mais uma pergunta em relação ao que você falou do case do iodo, né? No sal, que vocês já estão prevendo a redução de consumo futuro e por isso já estão tentando atender essa futura demanda inserindo iodo na produção. Você tem alguns outros cases que você possa comentar de países ou do próprio Brasil em que foi feita uma adição de nutrientes no campo para evitar doenças ou, enfim, qualquer outro tipo de reação negativa para o consumidor? O zinco é o nutriente mais conhecido, mais famoso, porque ele afeta o crescimento de plantas, né? Então, se o agricultor não colocar zinco no solo, a planta não vai crescer e ele não vai ter nem planta para comer. Se ele colocou quantidade suficiente, a planta cresce, aí o nutriente vai estar na planta. Se ele colocou um pouco mais, vai ter um teor maior. Bom, isso é um caso genérico. A deficiência de zinco é um problema que atinge mais ou menos 2 bilhões de pessoas no mundo. Então, esse case já ficou tão comum que tem países, por exemplo, como a Índia, que hoje quase que obrigam todos os fertilizantes a ter zinco, né? Isso eu não tenho a menor dúvida quando a gente fala assim, como é que eu vou estimular um produtor a colocar? Daqui a um tempo, os nossos compradores, eles vão pedir um selo de teor de zinco. Então, existe um grande programa mundial chamado Harvest Plus, a gente faz parte de um trabalho associado a esse programa, chama Harvest Zinc, que trabalha com essas questões, como a gente faz para colocar estratégias, como a gente bola estratégias para aumentar o teor de zinco, porque eles já determinaram um determinado valor, que eles chamam de alvo, né, o target value. Eu quero ter pelo menos 33 ppm de zinco no trigo. Bom, os consumidores, eles vão estar comprando porque já existe um determinado valor target e o governo vai dizer, opa, o pessoal que trabalha com essa questão,
já determinou esses valores. Então, nós vamos começar a exigir que tenha isso. Bom, o zinco é o que mais afeta. Mas existe um caso muito curioso sobre selênio. E esse caso começou na Finlândia, na década de 80, em meados da década de 80. A Finlândia importava trigo dos Estados Unidos e do Canadá, e os teores de selênio no trigo eram bem mais altos do que no trigo que era produzido na Europa, por questões até de solo. Eles deixaram de importar e a ingestão de selênio caiu drasticamente na população. Isso levou a uma série de problemas, inclusive aumento de incidência de câncer de próstata. Eles passaram a brigar, em meados da década de 80, que todos os adubos na Finlândia tenham selênio. Então, qualquer adubo vendido na Finlândia hoje tem entre 10 a 15 ppm de selênio. E você coloca ele no solo, ele vai para a planta vai crescer com maior teor de selênio, a população vai ingerir um alimento com maior teor de selênio. E eles fizeram esse acompanhamento, depois de quanto que aumentava de selênio de adição de solo e como é que era resolvido o problema de minimização de doença, inclusive câncer de próstata. Então, eles têm 30 anos de história clássica. Isso, inclusive, levou com que nós, aqui no Brasil, e aí tem um trabalho grande da comunidade científica, a gente lá na Universidade de Lavras atuou bastante nisso, colocássemos até, o Ministério da Agricultura brasileiro, o pessoal é fantástico, sempre está em contato com os técnicos para poder ver o que é importante nessas áreas. E nós já temos uma normativa, por exemplo, para a colocação de selênio em adubo brasileiro. Foi o ano passado, então nós vamos começar todo esse processo. Então, esses casos famosos, o do selênio, eu acho que é um caso mais fantástico. Eu não tenho a menor dúvida que no Brasil isso também deve funcionar, porque a gente já sabe que a maior parte dos nossos solos são deficientes em selênio. Então, eu não posso ter selênio no produto final se eu não tenho no solo. E melhor do que corrigir isso já com as doenças, né? Com certeza. Exatamente. É melhor a gente prevenir, É uma né? super Sem garantia, dúvida. né? Exatamente. Você mencionou aí essa questão dos outros países, os cases, e que o Brasil já está ciente de tudo isso. Tem uma grande responsabilidade aí no colo do Brasil respeito à segurança alimentar. Essa questão de produzir em grande escala e alimentar o mundo. Está sendo considerado também essa questão de qualidade? Isso é essencial. O que eu disse, por exemplo, nós temos compradores grandes, a China. A China compra, eu não sei quantos milhões de toneladas de soja do Brasil, mas eu fiz um trabalho há um tempo atrás, mostrando o que a China passou a comprar de soja. E era basicamente o aumento de produção do Brasil em 15 anos, numa série histórica, foi o que a China compra hoje. Então imagina se o Brasil não estivesse colocando a soja, né? O Brasil esse ano deve colocar, numa safra de 200 milhões de toneladas de grão, 110, 113 milhões, um pouco mais, de soja. Bom, o grande comprador nosso é a China. A China preocupa com selênio. Ela compra a nossa soja e tira lá o que ela precisa, inclusive o próprio subproduto que ela usa para alimentar o suíno que é produzido na China. Se ela ficar sabendo que a nossa soja vai ter um maior teor de selênio, né, e que ela vai fornecer já lá na frente um subproduto para alimentação do suíno, e que aquele suíno vai ter na sua carne um maior teor de selênio, né, o selênio, um aspecto muito interessante do selênio é que ele aumenta até a produtividade de rebanho. Onde ele é muito usado em outros países, os rebanhos têm produtividade maior, as fêmeas geram mais, uma prole maior. Aumenta o tempo de vida de carnes em prateleira. Né? Então, se a gente começar a colocar isso, e sabendo, por exemplo, que o chinês é um demandante, ele vai dizer, eu vou preferir a soja brasileira. E a gente pode passar isso para uma série de outros produtos. Né? Eu coloquei a soja porque é um grande carro-chefe nosso. Então, eles já sabem disso. Então, só a qualidade não é relevante. Precisa de ter. Só a quantidade não é relevante, precisa de ter qualidade também. E aí tem outros aspectos da segurança alimentar que fornecer sempre de maneira constante. Então, a estabilidade é um outro aspecto importante. Né? Esses são 5 pilares que você vai falar agora, é isso? Exatamente. Da segurança alimentar. Porque eu acho importante a gente Interessante. contextualizar isso, né, para quem está de casa entender que são 5 pilares que, quando a gente se fala em segurança alimentar, você pode falar um pouquinho deles pra gente? Então, a quantidade é o primeiro deles. Né? A segurança alimentar, eu preciso ter comida suficiente para a gente. E o Brasil hoje já existe uma carga muito grande em cima do Brasil. O Brasil vai ser responsável por produzir 40%, 50% dessa demanda de alimento que vai aparecer até 2050. Né? Bom, então nós temos que produzir quantidade. A gente já está mostrando que sabe produzir. Qualidade é um outro. Então, se nós estamos sendo obrigados a produzir, porque o mundo tem uma expectativa de que a gente produza e no curto prazo é o Brasil, porque já mostrou que tem essa capacidade de reação, o segundo aspecto é a qualidade. Né? O terceiro aspecto é produzir de maneira constante. Então, nós temos que ter estabilidade de produção para ter uma estabilidade de oferta, porque nossos consumidores vão comprar. O outro aspecto é não ter problemas daquilo que não deve ter.
Então, a qualidade do produto no que diz respeito ao que não deve ter. Então, nós temos que assegurar que ele não tenha nada que faça mal à saúde, né? Isso também tem regras que são estabelecidas. Na verdade, existe regra mundial para isso. Nós não temos o Códex Alimentares, que é um programa de conduta que normatiza o comércio mundial. Ele trabalha com aquilo que não deve ter. Nós ainda não temos um Códex Alimentares porque deve ter, porque seria bom ter, né? Então, também aquilo, o aspecto de que não deve ter. E o último ponto é a aceitação. Então, são 5, né? Quantidade, qualidade do ponto de vista nutricional, qualidade do ponto de vista do que não deve ter, estabilidade de oferta e aceitação. Então, a população tem que aceitar. Às vezes, se eu vou querer fazer uma pirotecnia de produzir um produto que seja extraordinariamente bom em termos de oferta de um nutriente, mas ele vai mudar o aspecto tradicional que a população está acostumada a ter daquele produto, e ela fala, esse negócio... Aí eu tenho que trabalhar com outro aspecto. O pessoal lá da engenharia de alimentos, por exemplo, lá em Lavras, vamos trabalhar com a percepção, análise sensorial, né? Vamos dizer que ele faz bem, então tem que trabalhar um pouco com a cabeça. Mas tem muita gente que, isso a parte de aceitabilidade não é problema. A gente vai ter que trabalhar com isso tudo, mas os 4 primeiros pontos que eu já mencionei são essenciais. Nós não vamos garantir segurança alimentar só produzindo muito e material de má qualidade. Nós podemos vender uma vez, mas nós não vamos vender 2. Né? E nós estamos fazendo bem feito, porque há quanto tempo a gente está fornecendo? Né? Quanto tempo o mundo está comprando? E os nossos crescentes, né? O ano passado a agricultura como um todo aumentou 5%, enquanto o Brasil deu uma queda de quase 4%. Nos últimos 20, 30 anos, nós estamos 5% ao ano. Isso não é porque o pessoal acha bonito, é porque está comprando e está vendo que está comprando um produto com preço bom, tem garantia de fornecimento e tem qualidade. Legal. Não compraria. Me lembrou agora uma vez que você disse numa entrevista que nós deveríamos, todos os cidadãos, fazer uma reza de agradecimento diário aos produtores, que são nossos heróis mesmo, né? Eles têm feito um trabalho fantástico e realmente tem que ser reconhecido. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse da iniciativa do setor de fertilizantes, da ANDA também, que é a Nutrientes para a Vida. Conta um pouquinho para a gente o que é essa iniciativa e qual o propósito dela junto à população. Eu entendo que essa iniciativa, ela casa exatamente com essa história de nutrientes não só para produzir alimento, para o agricultor conseguir produzir e vender. A palavra nutrientes para a vida leva para sustentar, para ter bem-estar. Eu preciso ter alimentação. Os nutrientes são essenciais para que a gente consiga produzir os alimentos que a gente está querendo produzir para nosso consumo e para vender, mas eles são essenciais para levar para a planta aquilo que nós precisamos na nossa saúde, né? Ele passa um pouco essa questão apenas da parte nutricional que a gente aprende na agronomia. Quando a gente aprende na agronomia, você fala quais são a definição de essencialidade de nutrientes, ela leva em consideração o que a planta precisa para desenvolver essas funções de maneira adequada e para produzir bem e crescer bem. Nós temos que enxergar agora atrás disso. Nós temos que pensar o que o homem precisa e olhar lá no solo, onde a planta está sendo produzida, se esse nutriente vai estar sendo adicionado. Então, eu não tenho a menor dúvida que a indústria que está fornecendo os nutrientes, né, a indústria de fertilizante, qualquer tipo de indústria que forneça algum insumo que vá aportar aquele nutriente que a planta precisa, ela vai ter que pensar também naqueles que a planta eventualmente não precisa, mas que o homem precisa. Então, essa é uma mudança de paradigma. Nutrientes para a vida não é só para a planta, é para o ser humano como um todo. E esse ponto é essencial. Num país como o nosso, né, o Brasil está aumentando compras aí porque nós estamos gerando retorno. Né, nós não estamos colocando sem gerar retorno. Os ganhos de produtividade estão aí todo dia dizendo o que nós estamos aumentando. Então, a iniciativa Nutrientes para a Vida é colocar o nutriente no solo, para que a planta possa crescer bem e depois aquele nutriente vai ser aportado para o ser humano que precisa dele, para viver bem, se alimentar bem, alimentar com gosto, ter saúde e não gastar dinheiro com o sistema médico, né? Viver bem longo, trabalhar muito tempo e não ter problema de saúde. Pessoal, vale muito a pena vocês conhecerem mais sobre essa iniciativa Nutrientes para a Vida. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais, o site, Facebook, para vocês acompanharem, porque tem muita informação legal que eles compartilham. A iniciativa é formada por um grupo de pesquisadores que levam conhecimento ao público com base científica. Então, não perca essa oportunidade e conheça a iniciativa, porque vale realmente muito a pena. É isso, infelizmente, nossa entrevista chega ao fim. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui, professor. Muito bacana mesmo. Obrigada por todo o conhecimento que você trouxe ao AgroSociedade. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Mirela. Muito obrigado aos
telespectadores que nos prestigiaram aqui. E nós aí estamos à disposição, a hora que for preciso, lá em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, no Departamento de Ciência do Solo, onde a gente trabalha. Nós não fazemos nada sozinho. Na universidade a gente tem uma série de parceiros da indústria, a nossa entidade de pesquisa estadual, a EPAMIG, as nossas agências de fomento, que até hoje sempre nos suportaram muito com esses trabalhos, o CNPq, a CAPES, a FAPEMIG. A gente sempre está contando com o apoio deles, isso é extremamente importante. E nós estamos lá, qualquer hora que um agricultor ou uma indústria quiser chegar para a gente se juntar a nós nessa iniciativa, né, de produzir alimento seguro, dentro de uma questão de segurança também de solo, que é muito importante a gente trabalhar de um manejo de tal forma que a gente mantenha o solo exercendo as suas funções prioritárias, produção de alimentos, fibras é uma delas, né, combustíveis. Então nós estamos lá e esperamos vocês a hora que vocês quiserem entrar em contato. É interessante até que, além da preocupação com vocês, com a vida da pessoa e com as plantas, tem também essa questão de agregação, né, de fornecer a qualidade também e agregação de valor no produto do produtor rural. Exatamente. E sabe uma coisa que eu não vou poder deixar de falar? Mas, Bebeto, você tem um brilho no olhar quando você fala desse assunto de biofortificação, não é? Achei super interessante. Muito obrigada pela contribuição que você tem feito aí pelos estudos em biofortificação. É muito interessante ouvi-lo. Realmente é um prazer muito grande trabalhar com isso, que a gente vê que vai ter um reflexo futuro bastante interessante. Então é um privilégio poder trabalhar com isso na universidade e estar recebendo o apoio que a gente está recebendo. A gente agradece, né, em nome de todos, você e a sua equipe. Exatamente, por todo esse colaboradores. Estudo que tem sido feito. É isso aí, obrigada novamente pela participação. Muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, assim como nós gostamos também da entrevista. E fica aqui o nosso contato, estamos sempre ao vivo e online para receber o comentário e as dúvidas de vocês. Muito obrigada, pessoal, pela interação. A gente recebeu bastante perguntas. Infelizmente não é possível fazer todas, mas muito obrigada pela participação de todos. Tenho certeza que foi uma excelente entrevista com bastante conteúdo. E é isso, até a próxima semana.